arrepiante. Revelação. O que aconteceu após desejar a morte à mãe? Mistério amaldiçoado exposto. Ana nunca imaginou que o impulso de raiva a levaria tão longe. A discussão com sua mãe, que durou horas e pareceu eternidade, foi como um fósforo aceso no mato seco. Queria que você morresse, gritou, a voz quebrando em desespero enquanto lágrimas ferviam nos olhos. O ar ficou pesado, os ecos de suas palavras pairando no ambiente como um veneno invisível. O silêncio após o grito parecia até viver, uma presença sombria que trazia uma sensação gelada na espinha. As paredes da casa pareciam sussurrar, compartilhando o segredo terrível apenas com os que se atreviam a escutar. Na manhã seguinte, um silêncio ainda mais denso envolveu o lar. O berro habitual da mãe não ecoou pelos corredores, nem mesmo um chamado para acordá-la. Ana levantou-se apressada, a preocupação se transformando em pânico quando encontrou a casa deserta. O relógio na parede batia os segundos como se fossem golpes pesados em seu peito. Arrepios desceram por sua coluna. A pressa a empurrava para a rua em uma busca frenética. Ela chorava, seus cabelos cacheados balançando como folhas vivas ao vento. As horas se passaram como nuvens escuras e pesadas no céu, e cada esquina explorada trazia mais desespero. O olhar dos vizinhos parecia diferente, distorcido, como se sabiam de algo que ela não sabia. Uma velha senhora, uma vez simpática, agora a olhava com desdém, os lábios murmurando palavras incompreensíveis. "Onde está minha mãe?" gritou, mas apenas o silêncio respondeu. O coração de Ana pulsava, o frio na espinha se espalhando enquanto retornava para casa, derrotada e exausta. Ao abrir a porta, um celular estranho repousava sobre a mesa, vibrando insistentemente. Seus dedos tremeram ao pegar o aparelho e uma mensagem piscou na tela. "O que você pediu está a caminho." O que quer que fosse, invadiu sua mente como uma tempestade. Essa presença não era apenas sinistra, era um aviso. Um arrepio atravessou seu corpo e sua mente começou a viajar por lendas urbanas sobre o Mestre das Sombras, um ser que faz acordos com almas atormentadas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se viu mergulhando em uma investigação cada vez mais profunda. Relatos de desaparecimento, pessoas que juravam ter encontrado o mestre em becos escuros, fazendo acordos de sangue. O frio na barriga começou a se transformar em necessidade. A busca por respostas se intensificando. Precisava saber se podia confiar em alguém, se seus vizinhos eram cúmplices nesse jogo macabro. A noite chegava, e com ela, o medo de ser observada. O peso do desespero se manifestava em sussurros ao redor, como se as sombras fizessem parte de um plano maligno para puxá-la para a escuridão. No momento em que decidiu ir à polícia, a frustração se tornou traição. Os olhos dos oficiais refletiam indiferença e até desdém. Nada daquilo fazia sentido, mas a sensação de ser cercada por perigos invisíveis se tornava insuportável. Ela desejava que tudo isso fosse apenas um pesadelo, mas a realidade estava prestes a se transformar em algo mais aterrador. Um aviso ecoou em sua mente. O tempo está se esgotando. Prepare-se para enfrentar seu legado. A última mensagem fazia seu coração disparar, antecipando um encontro fatídico com o mestre, e a dúvida a consumia. Sua mãe seria o preço a ser pago?
As sombras a cercavam, e Ana sabia que a resposta estaria ali, esperando. A noite caiu como um manto sufocante, as sombras dispersando-se pela casa de Ana em danças tortuosas. Ela se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, com o coração acelerado em um compasso de horror. O celular ainda vibrava, e a mensagem do estranho se repetia em sua mente. O que você pediu está a caminho. O que isso significava? O preço a pagar estava mais próximo do que ela pensava. Ana olhou pela janela, os faróis dos carros passando como pequenos fantasmas na escuridão. O medo se fixara em seu peito, e cada barulho a fazia saltar. O cheiro de mofo e madeira antiga a envolveu, e ela se perguntou se seria possível sentir a presença da mãe em algum lugar. Mas o que foi feito, feito estava. E agora, a única certeza que tinha era de que algo estava se aproximando. O vento uivou, e um estrondo fez janelas tremerem. Ela se levantou abruptamente. Olhando para o corredor escuro, Ana sentiu que estava sendo observada, como se, em meio à escuridão, olhos famintos assistissem cada movimento seu. Sabia que deveria sair de lá, buscar ajuda, mas sua mente estava paralisada pelo medo e pelas lembranças de um passado conturbado. Então o celular vibrou novamente. Com um fio de esperança e um aperto no estômago, Ana pegou o aparelho. Uma nova mensagem. Ele virá buscar o que pertence a ele. O pânico tomou conta do seu corpo. Era uma promessa ou uma sentença de morte? O que pertenceria ao mestre? Sua mente correu para a ideia de que sua mãe poderia estar em perigo, mas também não conseguia escapar da sombra que envolvia seu próprio coração. Culpada e apavorada, ela decidiu sair. Com a esperança de encontrar alguém que pudesse ajudá-la, vestiu-se rapidamente. A rua estava deserta, e a luz dos postes parecia tremeluzir, quase a zombar de seu desespero. Cada passo parecia um eco profundo na noite, e as sombras se alongavam como se quisessem agarrá-la a qualquer momento. Ana caminhou até o único lugar que podia lembrar. A casa da velha senhora que frequentemente lhe contara histórias sobre o mestre das sombras. O caminho era conhecido, porém a atmosfera tinha mudado. O pavimento parecia vibrar sob seus pés, colocando-a em alerta. O medo de ser seguida a fez acelerar o passo, e o som de seu ofegante respirar pareciam gritos a ecoar no silêncio da madrugada. Ao chegar na casa da velha, Ana bateu na porta desesperada. Ninguém atendeu. O silêncio reinante torturava sua mente. O desejo de ir embora a consumia, mas uma força estranha a mantinha ali, como se a casa soubesse que sua visita era inadiável, que sua vida estava em jogo. Finalmente, a porta se abriu devagar, revelando um rosto familiar, mas que trazia uma expressão distante, quase vazia. A velha a analisou de cima a baixo. Seus olhos pareciam translúcidos, como se vissem além do presente. Você não deveria estar aqui, menina, disse, a voz carregada de aviso. O que você trouxe consigo é feio e você não pode voltar atrás. As palavras ecoaram como um eco sombrio na mente de Ana. O que você quer dizer? Minha mãe está em perigo. O que eu faço? Exclamou desesperada com lágrimas escorrendo pelo rosto. A velha hesitou e então murmurejou algo que Ana não pôde entender. As sombras ao redor pareciam se agitar e o abismo da incerteza envolveu a jovem. As luzes piscavam e a velha apontou para o fundo da casa. Você terá que buscar a verdade onde as sombras se encontram. Mas saiba, nem tudo que brilha é ouro. Algumas luzes atraem a escuridão. Ana olhou para o corredor escuro e a sensação de que o mestre estava mais próximo a fazia tremer. O que ela descobriria ali poderia revelar não só o paradeiro de sua mãe, mas também o que ela mesma se tornara. As respostas seriam suas, ou o arrependimento a consumiria. Sem hesitar, Ana deu um passo em direção à escuridão. Ana avançou cautelosamente pelo corredor, onde a luz tênue mal iluminava as paredes mofadas.
O cheiro de umidade a enjoava, tornando cada respiração um esforço doloroso. As sombras dançavam ao seu redor, e cada passo ecoava como um chamado à morte. Ela não sabia o que a esperava, mas sabia que precisava desvendar esse mistério antes que fosse tarde demais. A velha havia falado sobre a verdade nas sombras. Que verdade poderia ser essa? O pensamento de sua mãe a atormentava. Uma dor cruel a apertava o coração. O que ela teria feito? Ana sentiu a inquietação crescente em sua pele, como se algo maligno a seguisse no escuro. Enquanto caminhava, os sussurros começaram. Sons distantes, difíceis de decifrar, mas que traziam um certo alívio e pavor. Pareciam risos, lamúrias e palavras soltas que se misturavam. Fechou os olhos por um instante, tentando bloquear a cacofonia. Abriu-os novamente e um brilho fraco surgiu adiante. A luz parecia pulsar, convidativa e ao mesmo tempo aterrorizante. Um formigueiro subiu por suas pernas e a voz da velha ressoou em sua mente. Nem tudo que brilha é ouro. Hesitou, mas a adrenalina a impulsionou adiante. Quando se aproximou, viu que era uma porta entreaberta. A luz que dela emanava era intensa, quase ofuscante. A curiosidade a levou a empurrar a porta devagar, e o rangido ecoou como um grito desesperado. Ela entrou, e a visão que teve paralisou sua alma. Na sala, uma mesa empoeirada estava repleta de objetos estranhos. Fotos antigas, pequenas caixas cobertas de símbolos desconhecidos, e um espelho emoldurado por madeiras negras. Mas o que chamou sua atenção foi uma figura baixa e encapuzada, imóvel diante do espelho, como se estivesse aguardando sua chegada. O pânico se instalou em seu peito e ela se perguntou quem era. Ou melhor, o que era. Ana sentiu uma presença palpável. Um arrepio percorreu sua espinha. A figura virou lentamente a cabeça, revelando um rosto indistinto que a observava através de uma máscara sombria. Você é a escolhida, disse com uma voz arrastada que parecia ecoar nas paredes. Veio buscar o que é seu, mas não sabe qual o preço a se pagar. Além dessa figura, uma sombra escura se formou no fundo da sala, tomando uma forma humana. O cheiro de enxofre pairava no ar, e Ana mal conseguiu conter a ânsia que subia de seu estômago. Não. O que você quer de mim? Gritou, tentando esconder o medo. O que pertence ao mestre deve ser devolvido. E a escolha é sua. Ficar e aceitar o que você se tornou, ou deixar tudo para trás e condenar outra alma ao seu destino. Ana teve uma visão fugaz de sua mãe, mas não do jeito que se lembrava. Uma woman no espelho refletia sua imagem, porém envolta em sombras e olhos profundamente tristes. Era como se a figura estivesse preso entre mundos, pedindo ajuda. Se você quiser salvá-la, terá que decidir. O que vale mais, sua vida ou a dela? Provocou a figura encapuzada, enquanto a sombra se aproximava. A sensação de desespero crescia, e Ana estava à beira do colapso. No momento em que a sombra estendeu a mão em sua direção, Ana se lembrou das palavras da velha. Nem tudo que brilha é ouro. Ela sabia que não podia deixar aquelas forças decidirem seu destino. Com um grito primal, Ana se lançou para trás, derrubando uma caixa cheia de objetos. Quando o impacto aconteceu, tudo pareceu congela. Um silêncio mortal tomou conta, e a figura parou, observando com expectativa. Algo estava prestes a mudar, mas Ana sentiu que a resposta estava perto. Ou talvez o verdadeiro horror estava apenas começando a se revelar. A sala começou a escurecer em um turbilhão de sombras, e Ana se viu envolta em um redemoinho. O que aconteceria a seguir, e que escolha ela faria? A verdade sexy estava a poucos passos, mas qual deles? Ana se perguntou se essa era a noite em que tudo mudaria, ou a noite em que tudo terminaria.
O ar se tornava pesado, quase tangível, enquanto Ana se debatia dentro da escuridão. As sombras que a cercavam pareciam ganhar vida, torcendo-se como serpentes famintas. Ela tentou gritar, mas a voz parecia se dissipar antes que pudesse sair. O pânico a envolvia em um abraço gélido, e aquela figura encapuzada a observava com um olhar que penetrava sua alma. Foi então que um sussurro ecoou, mais claro desta vez. A verdade está em você. As palavras reverberavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de sua infância, a voz da mãe, a promessa de proteção. Ela sempre a alertara sobre o que havia nas sombras, o que poderia acontecer se cruzasse certas fronteiras. Mas agora, Ana não sabia onde estava essa fronteira. Involuntariamente, seus olhos foram atraídos para o espelho. A imagem refletida era uma paródia de si mesma, limpa até os olhos, mas envolta em um manto de trevas. A visão era tão perturbadora que Ana se afastou, mas a necessidade de entender crescia. Ela se aproximou novamente, tentando ignorar a sombra que continuava a se alongar atrás de si. Olhe mais de perto. A figura encapuzada murmurou, como se pudesse ler seus pensamentos. A resposta que busca está na dor que ignora. Ana hesitou. Mergulhou na necessidade de ver o que a imagem obscura revelava. Enquanto sua mente lutava entre o terror e a curiosidade, estrondos de risos e lamentos surgiram, como uma orquestra caótica de almas presas. Seu coração pulsava, acelerando em um ritmo frenético, enquanto a figura avançou um passo. Você sabe o que aconteceu. Não fuja do seu passado. De repente, a dor se transformou em flashes. Aquela noite fatídica, as palavras proferidas em um momento de raiva. O desejo de que sua mãe sentisse a falta que lhe fazia. Instantaneamente, a lembrança se tornou um punhal, perfurando seu peito. Ela havia desejado que sua mãe estivesse presa, que não houvesse mais dor. A culpa a inundou, focando todos os seus medos em um único momento. E se eu estiver condenando minha mãe? E se ela estiver presa por minha culpa? Uma explosão de luz desfez o espelho, e Ana se viu rodeada por ecos da própria dor. A figura encapuzada se aproximou, segurando uma pequena caixa que parecia pulsar com uma energia negra. Abra, disse, a voz um sussurro sedutor. Sem saber se devia confiar, Ana tomou a caixa nas mãos, sentindo um tremor. Num ato impulsivo, a abriu. Uma onda de risos pré-históricos ecoou e sombras começaram a dançar freneticamente ao seu redor. A parede que antes estava intacta começou a se desfazer, revelando um corredor interminável de portas. Todas pareciam pulsar, cada uma emanando uma sensação única de medo, desespero ou esperança. Cada porta leva a um destino, a figura disse agora mais intensa. Escolha, enfrentar o medo, aceitar a verdade, ou atirar-se nas sombras, abraçando o que você realmente deseja. Ana olhou para o corredor, o suor escorrendo por seu rosto. O que ela realmente queria? Sua mãe? Sua vida? Ou o poder de mudar tudo? O ar se tornava ainda mais pesado. As sombras, agora mais invasivas, ameaçavam engoli-la, sussurrando promessas e mentiras ao mesmo tempo. Ana precisava decidir. Um peso esmagador se acumulava em seu peito, enquanto as portas se multiplicavam. Cada uma parecia uma possibilidade. A visão de sua mãe, uma lembrança feliz, flutuou em sua mente. Mas também as lembranças de dor e desilusão surgiram como fantasmas. Com todas as forças, ela gritou, "Mãe, o que devo fazer?" A resposta veio não de palavras, mas de um eco arrepiante que reverberou no corredor escuro, chamando por ela. E naquele instante, tudo se transformou. O que viria a seguir desafiaria sua coragem e talvez revelasse o verdadeiro terror que a esperava. O silêncio se instalou, e Ana soube que a escolha que fizera afetaria não só sua vida,
mas a de todos que levava em seu coração sombrio. A figura encapuzada sorriu, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. A decisão foi tomada, mas a jornada mal começou. Assim, o que estava esperando por Ana no corredor escuro começava a se desenhar cada vez mais. O mistério se aprofundava e a linha entre o que era real e o que estava além se tornava cada vez mais tênue. Ana respirou fundo, o ar pesado queimando em seus pulmões. As sombras continuavam a dançar, pulsando como se tivessem vida. A corrente de energia da caixa em suas mãos parecia dela se alimentar, mais forte a cada segundo. O corredor, com suas portas ameaçadoras, se estendia como um labirinto sem saída. O eco de sua voz ainda ressoava nas paredes, misturando-se ao riso macabro que vinha de algum lugar obscuro. Ela olhou para as portas. Uma delas, com uma luz tênue emanando de uma fresta, parecia mais convidativa. A escolha era dolorosa. Enfrentar seu medo ou ficar presa naquela escuridão. O coração batia com força e as imagens de sua mãe oprimiam sua mente. Escolha logo. A figura encapuzada insistiu, sua presença agora se tornando mais ameaçadora. Ana entreabriu a boca para responder, mas as palavras se perderam em uma lamúria silenciosa. As sombras pareciam concentrar-se em seu desespero, rindo de sua indecisão. Ela se viu caminhando em direção à porta iluminada. Cada passo era como atravessar um campo minado, o medo e a ansiedade reverberando em seu corpo. Ao tocar a maçaneta, um choque percorreu sua espinha, mas não havia como voltar atrás. Um clamor de vozes ecoou, misturando lembranças de momentos felizes e tristes, e a sombra de sua mãe pairava em sua mente. Ao abrir a porta, uma brisa gélida se espalhou, acompanhada por um sussurro que clamava por sua alma. O cenário que surgiu à sua frente era totalmente diferente. Um quarto familiar, repleto de brinquedos e risadas que Ana não escutava há anos. Mas havia algo errado. O ambiente estava envolto em uma penumbra opressora. O tempo naquele quarto parecia estagnado e o cheiro de mofo substituía a alegria. Mãe? Ela chamou hesitante, seu coração apertando ao perceber que a figura cinzenta de sua mãe estava ali, sentada em uma cadeira, olhando-a fixamente com um semblante que não conseguia discernir. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Ana. A mulher, em silêncio, balançou a cabeça como se estivesse presa em uma prisão invisível, feita de dor e arrependimento. Ana estendeu a mão, mas algo a impediu de avançar. Era a dor, de novo. A imagem de sua mãe se distorcia diante dela, fragmentos de uma vida plena sendo consumidos por gritos ensurdecedores. Os ecos da culpa e do desejo de que ela estivesse longe eram insuportáveis. A culpa a envolvia como um manto escuro, e a lembrança da noite fatídica não a deixava descansar. Você não pode fugir do que fez, a figura encapuzada sussurrou. Ana olhou para trás, mas era tarde demais. O corredor já não existia. As portas se desvaneceram e tudo o que restava era o quarto, uma cápsula de seu pior pesadelo. O que eu fiz? Ana gritou com desespero, sentindo que a luz ao redor dela começava a se apagar. O que ela queria, afinal? A liberdade de sua mãe ou a dor de nunca a ver novamente? Agora você deve decidir. Permanecer aqui e perder sua alma ou confrontar a escuridão que está dentro de você. A figura falou, sua voz ecoando como um trovão, distorcida pela dor imensa que permeava o ambiente. Ana sentiu que a realidade ao seu redor estava se fragmentando. A cadeira em que sua mãe estava sentada começou a se desfazer em fumaça, a imagem dela se contorcia e a escuridão se aproximava, tentando arrancá-la daquele lugar. Ela precisava tomar uma decisão. Era tudo ou nada. Quando seu mundo se tornou um borrão e a figura encapuzada deu um passo à frente, estendendo a mão para ela,
Ana sentiu o pânico consumir sua razão. Mãe, o que devo escolher? Assim que a pergunta escapuliu, uma gargalhada sombria preencheu o espaço. A resposta viria com um preço, e Ana tinha certeza de que não estava preparada para pagá-lo. E na escuridão, o eco de sua escolha se transformou em um grito agonizante. Um novo mistério surgia, e agora Ana estava prestes a descobrir qual sombra a aguardava na próxima curva. Ana sentiu seu corpo ser puxado para um abismo sem fim, onde a dor e a escuridão pareciam se entrelaçar em uma dança macabra. O grito agonizante se transformou em um uivo distante, e sua consciência flutuou como se estivesse presa entre dois mundos, o da vida e o da morte. Quando seus pés finalmente tocaram o chão de novo, um frio penetrante a envolveu, e ela se viu em um lugar familiar, mas distorcido. Era como se tudo em volta tivesse sido amplificado por um prisma distorcido. As paredes estavam cobertas de fotos desgastadas da família, mas os rostos sorridentes pareciam agora Essena esperneando em agonia. Ana tentou se aproximar, mas o toque delas fazia com que a radiação de sua dor aumentasse. Um eco de risos a assombrava, mas eram risos vazios, como se zombassem dela. Mãe? Ela chamou, o som da própria voz ecoando como um lamento no ar pesado. A resposta, quando veio, não era a que ela esperava. Um sussurro baixinho, quase inaudível, atravessou a sala. Você pediu para que eu partisse, Ana. Agora você deve arcar com as consequências. O pânico a invadiu de novo. Lembranças da noite fatídica voltaram. A raiva que sentia, a vontade de se libertar daquela figura que a sufocava. As memórias eram como facas afiadas, cortando sua sanidade. O eco da decisão que ela tomara se tornava mais forte a cada respiração. Eu não sabia. Eu não queria dizer aquilo. Ana gritou desesperada, olhando para cada canto do quarto, buscando uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Mas somente vagos murmúrios de memórias a cercavam, e as sombras agora dançavam com propósito, consumindo tudo em seu caminho. Se você deseja me ver novamente, deve fazer um sacrifício. A voz ecoou, reverberando nas paredes. Um frio atravessou suas veias, e um desejo de escapar a consumiu. Mas onde estaria? Seria possível voltar atrás? Então a figura encapuzada surgiu novamente, da mesma forma que antes, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Ou era desgosto? Você quer saber a verdade, Ana? A escolha que fez não foi sua. Você estava cega pela dor. Ana não sabia se acreditava. As palavras eram como veneno, lentamente corroendo suas esperanças. Cada passo que você dá a leva mais para perto do que deseja desesperadamente esquecer. A figura continuou. Mas você ainda pode ter um pouco de paz. Tanto a sua mãe quanto você estão ligadas de uma forma que vai além deste mundo. Subitamente a figura gesticulou e imagens começaram a fluir. Ana viu sua mãe depois daquela noite sozinha, carregando o peso das palavras que nunca deveriam ter sido ditas. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, solidão e arrependimento moldados em cada linha. Agora, olhe para dentro. O que você está disposta a sacrificar para ter sua mãe de volta? O coração de Ana disparou. O que seria esse sacrifício? O que ela realmente poderia dar? A ideia de perder tudo a aterrorizou. Mas a ideia de perder a única chance de rever sua mãe a paralisou. Uma decisão pulsava em seu interior, mas o medo a prendia. A figura encapuzada a observava, esperando pela escolha que poderia muito bem despedaçar sua alma. A corrente da caixa ainda vibrava em suas mãos, pulsando de forma quase independente, como se soubesse que o momento estava próximo. Decida! O tom da figura se tornou um rosnado baixo, e as sombras ao redor pareceram se aproximar, quase como se estivessem a aguardar o primeiro movimento. Ana fechou os olhos, respirou fundo e finalmente se permitiu sentir a dor em seu coração. A pergunta reverberou na sua mente.
Estava disposta a sacrificar tudo pelo amor. No instante em que abriu os olhos, a caixa começou a brilhar intensamente, e Ana percebeu que a resposta que buscava estava prestes a ser revelada. A luz da caixa iluminou o quarto, e tudo ao redor de Ana parecia ser consumido por um brilho quase sobrenatural. A sensação de calor e frio ao mesmo tempo a envolvia, como se as memórias estivessem se manifestando em sua essência. Ela sentiu um impulso natural de se aproximar, mas ao mesmo tempo um medo paralisante a mantinha afastada. Eu estou pronta. Ana sussurrou, sua voz tremendo. As palavras pareciam pesadas, como se carregassem o peso de toda sua dor e arrependimento. A figura encapuzada sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Pronta para abrir a porta ou para fechar a próxima janela? O que você dará em troca? O amor verdadeiro não vem sem um preço. A caixa começou a vibrar mais forte, emitindo um som agonizante que reverberava em cada canto do espaço. Ana sentiu suas entranhas revirarem, como se concordassem de alguma forma com as palavras terríveis da figura. Por um instante, o caos a consumiu totalmente, e ela se viu presa entre os dois mundos novamente, as sombras se contorcendo em danças macabras. Então, uma imagem nítida surgiu na mente de Ana. Ela não estava apenas escolhendo sacrificar algo, mas estava prestes a confrontar seu próprio tormento. Uma onda de dor a inundou ao recordar uma tarde ensolarada, quando a relação com a mãe ainda era pura e cheia de amor. Mas essa lembrança tão positiva rapidamente se transformou em um clímax de dor. O momento em que ela gritou, pediu por libertação e viu a mãe se perder em trevas. Não, eu não posso! Ana gritou, surpresa com sua própria resistência. Mas era tarde demais. As sombras à sua volta começavam a coachar com vozes de lamentos, e todo o ambiente parecia cortar a respiração. Você não pode voltar atrás, Ana. Não se pode apagar palavras ditas. A figura respondeu, sua voz profunda ecoando por todo o espaço. Você precisa enfrentar a verdade do seu desejo, ou será tragada para sempre. O sacrifício deve ser feito, tanto por você, quanto por sua mãe. As fotos nas paredes começaram a se distorcer ainda mais, os sorrisos se transformando em expressões de desespero. Dela mesmo emanavam ecos de agonia, enquanto as sombras começavam a adotar formas humanas, gritando e se agitando, chamando-a. Ana sentiu seu corpo ser puxado pela energia que emanava da caixa. Sua mente luta contra a ideia de sacrificar algo importante, mas a urgência a pressionava. O pânico estava se transformando em algo mais, algo tribal e primitivo. Uma necessidade desesperada de se livrar das correntes que a prendiam àquele momento. Eu sacrifico o que sou e o que fui. Quero minha mãe de volta. Ana gritou, quase involuntariamente. As palavras a deixaram sem ar, e a caixa começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse consumindo sua declaração. Nesse instante, o sussurro da figura se transformou em um grito ensurdecedor. Então o jogo começou, minha querida. Prepare-se para os ecos do passado. As paredes começaram a tremer e Ana sentiu o chão sob seus pés se abrir como uma fissura. Em meio a tanta agonia, o tempo parecia se distorcer novamente, e antes que pudesse processar, partes de sua própria essência começaram a ser sugadas para a caixa, como se a luz estivesse devorando seu ser. Desesperada, ela viu a imagem de sua mãe se formando no centro do brilho. O rosto carregava uma mistura de amor e tristeza, mas também havia algo mais. Uma sombra que parecia acompanhá-la. Você não sabe o que está fazendo. Ana gritou para a figura, mas a voz a queimava como uma chama. Ah, mas você logo saberá. A voz ecoou, enquanto a luz da caixa tornava-se insuportável, e Ana se viu no limite entre tudo que conhecia e o abismo do desconhecido. Quando tudo pareceu desaparecer, uma última imagem passou diante de seus olhos.
Era o reflexo de sua própria alma, dividida e atormentada. E então, o silêncio caiu como um peso insuportável, deixando apenas a sensação de que algo muito profundo e sombrio estava prestes a acontecer. O que realmente teria mudado quando a decisão de reviver memórias se tornasse uma realidade? Ana flutuou em um vazio opressivo, onde nem sombras nem luzes pareciam se fixar. Era um limbo, onde o tempo não existia e as memórias dançavam como espectros ao seu redor, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. Uma escuridão densa envolvia seu ser, mas uma chama agonizante brotava da caixa, pulsando com uma vida própria. Por que você está tão assustada, Ana? A voz da figura encapuzada ecoou, envolvente e provocativa. Você buscou a verdade, e a verdade nunca é gentil. A consciência de Ana vacilou entre a realidade e as sombras, onde sua mãe apareceu com um sorriso que parecia dilacerar seu coração. Mas logo atrás, uma aura sombria a acompanhava, como uma sombra que nunca a deixaria. Ana, venha comigo. A mãe sussurrou, a voz carregada de ternura e um terror silencioso. Cada palavra parecia um convite e uma advertência ao mesmo tempo. Você não precisa temer. Você finalmente poderá saber a verdade sobre sua escolha. A figura entoou, enquanto as paredes pareciam se deformar em espirais, sugando as sombras em um turbilhão de angústia. A caixa pulsava mais rápido, o brilho tornando-se quase insuportável. Ana sentiu uma onda de pânico. Seu coração martelava em seu peito, sua respiração se tornava cada vez mais curta, como se o próprio ar estivesse sendo drenado ao redor dela. A ideia de uma escolha inacreditável se formava em sua mente. Uma decisão que poderia ressuscitar sua mãe ou a aprisioná-la ainda mais. Eu quero que ela volte. Eu faço o que for preciso. Ana gritou, sentindo uma adrenalina correndo em suas veias. Mas no fundo de seu ser, um eco de dúvida a atravessou. E se o que você deseja não for o que ela quer? A figura sorriu. Um sorriso torto que parecia prometer mais horror do que qualquer outra coisa. Por que não perguntamos a ela? O desejo de uma filha pode ser o castigo de uma mãe. No instante seguinte, a luz da caixa se intensificou, e Ana se viu envolvida por uma energia poderosa, quase eletrizante. As imagens de memórias felizes e tristes começaram a se entrelaçar, formando uma tapeçaria de lembranças desgastadas. Ela viu sua mãe feliz, a voz cantando em um dia ensolarado. Em contraste, lembrou-se do momento em que a escuridão se abateu sobre elas, transformando alegria em desespero. Então, uma voz familiar surgiu das sombras. Ana, por favor, não me coloque de volta nas correntes da dor. Eu já paguei um preço alto demais. Era a mãe, mas a verdade por trás da sua expressão denunciava algo mais cruento. O brilho maligno ao seu redor distorcia sua imagem, e Ana soube que sua alma não estava livre. Eu não posso deixá-la assim, isso não é justo. Ana gritou, as palavras explodindo de seu peito como flechas em um alvo incerto. A figura encapuzada parecia satisfeita, alimentando-se do conflito interno dela. Justo? Ah, minha querida, às vezes a verdade é mais aterrorizante do que as mentiras que contamos a nós mesmas. O riso demoníaco reverberou pela sala, enquanto a figura gesticulava, e as memórias da mãe se contorciam, cada vez mais distorcidas, como se estivessem esperando a vontade de Ana para quebrá-las. Ana percebeu então que a caixa não era apenas um objeto. Era um espelho, refletindo suas piores escolhas e segredos. O que ela realmente queria? Tinha certeza de que estava disposta a trazer sua mãe de volta. Mas e o custo disso? O chão sob seus pés começou a vibrar e a fissura se ampliou, centralizando toda a atenção em Ana. A figura encapuzada gesticulou, envolta em sombras dançantes. Está na hora de decidir, Ana. Você quer saber se o amor é suficiente para quebrar as correntes ou se você mesmo se condenará a um destino obscuro?
Em um último instante, a atmosfera se tornava pesada como chumbo e o tempo pesava sobre seus ombros. Ana sentiu que a caixa estava prestes a abrir um portal não apenas para sua mãe, mas para algo que ela não poderia entender. Eu não sei o que escolher, ela declarou, sua voz quase um sussurro. O silêncio pairou, criando espaço para algo inesperado. Então um grito ensurdecedor ecoou do fundo da caixa, uma grita que não pertencia a ninguém, mas que falava de dor, tristeza e arrependimento. Ana congelou, seus olhos se arregalando ao perceber que a caixa poderia não revelar apenas sua mãe, mas as sombras de todas as vidas perdidas que ela tinha ignorado. Você está pronta para a verdade? A figura questionou, e o que se escondia nas trevas parecia estar prestes a acordar. Ela respirou fundo, encarando a caixa e se perguntando se o que estava prestes a acontecer seria sua salvação ou a queda definitiva em um abismo sem fim. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a terra estivesse viva, pulsando, esperando seu desfecho. A caixa, agora uma fonte de luz ardente e escura, parecia querer ingeri-la, fundir sua essência ao que quer que estivesse se espreitando lá dentro. Ela não sabia se as vozes que ecoavam eram do passado ou do futuro, mas cada sussurro a chamava, a encorajava a dar o passo final. Escolha, Ana, o que você quer. A figura encapuzada insistiu, seu olhar fixo e penetrante como uma lâmina. Cada palavra dela era como um golpe, fazendo Ana vacilar. Eu quero ver minha mãe, gritou, a determinação crescendo. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida surgiu. E se ver sua mãe significasse mais sofrimento? As memórias distorcidas a assombravam. A caixa estremeceu, como se sentisse sua inquietação. De repente, uma luz ofuscante surgiu de seu interior, e uma névoa escura começou a escapar, sendo puxada por um vento que parecia querer levá-la para longe. Ana sentiu o ar gelado ao seu redor. Por favor, não faça isso. A voz de sua mãe ecoou mais uma vez tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Você não sabe o que está buscando. Ana hesitou. O que ela realmente sabia? A visão do sorriso da mãe em dias ensolarados tornou-se um peso, algo que não se descarregava. E se o que ela desejava recendesse a dor? A cena familiar de amor e proteção se transformou em um pesadelo, onde sua mãe estava, sim, próxima, mas amarrada a correntes invisíveis. Uma decisão, Ana. A figura disse com um tom de urgência e satisfação. Você deve decidir antes que seja tarde demais. Com um plano tumultuado em sua cabeça, ela tomou uma respiração profunda. O grito que tinha ouvido anteriormente ainda ecoava, como se o mundo se desfizesse nas marcas que ela deixaria para trás. Levantou a mão, hesitante, e estendeu na direção da caixa. Nesse instante, uma onda de energia elétrica atravessou seu corpo. Era como se todo o ar tivesse sido drenado, e Ana ficou paralisada. Os rostos de todas as pessoas que perdera começaram a surgir, refletindo seu arrependimento e medos, repletos de acusações mudas. Você trouxe isso sobre nós, um deles gritou. As vozes, mais de uma, tomaram forma. Cada uma trazia uma dor antiga, cultuada em silêncio. Você não pode escapar da sua escolha. Ana sentiu um frio na espinha. O que ela tinha feito? Havia algo mais nas palavras da figura encapuzada. As sombras começaram a se agitar como se viessem a atacá-la, e a caixa pulsava como um coração, batendo em um ritmo frenético. Eu não posso ser a causa de mais dor, gritou ela, finalmente consciente da gravidade de sua decisão. E nesse momento de clareza, o brilho da caixa começou a se apagar, como se estivesse negando a vida. Ana olhou para a figura encapuzada, seu rosto escondido nas sombras, e percebeu que a escolha poderia não ser tão simples. Cada decisão tem suas consequências, e nem sempre o que se deseja é o que se precisa.
Você perdeu seu tempo, minha querida. A figura sussurrou enquanto a caixa se fechava, emitindo uma luz agonizante. A verdade não é sempre o que parece estar à frente. Ana se viu envolta em um vórtice de sombras e luz, e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, cada uma carregando uma parte de sua alma. E se tudo que ela havia experimentado fosse apenas o começo de um sofrimento ainda maior? E quando tudo parecia desaparecer, uma última imagem brotou na noite. A mãe, mas agora com os olhos vazios, como se contemplasse não apenas Ana, mas as multidões perdidas em seus erros. Você não pode me salvar, Ana. Sussurrava antes que a escuridão a envolvesse completamente. Ana ficou sozinha em meio ao silêncio, um eco de suas escolhas rodeando-a. A caixa tinha se calado, mas a sensação de que tinha apenas começado a rasgar o véu da realidade a consumia. O que eu fiz? Sua voz tremia. O terror batia à porta de seu coração, e a figura encapuzada sorriu, um gesto torto que prenunciava um abismo recheado de segredos. Agora, deixemos as verdadeiras consequências se desenrolarem, ela anunciou. E Ana percebeu que a verdadeira decisão ainda estava por vir. O cheiro da escuridão preenchia o ar, e as sombras dançantes pareciam rir, como se esperassem o momento de desatar o tormento. E com um suspiro trêmulo, Ana percebeu que estava prestes a enfrentar algo muito mais sombrio do que qualquer escolha que pudesse ter feito. Então, Ana, vamos descobrir o que mais você realmente deseja? A figura inclinou a cabeça, como se preparasse o grande espetáculo do sofrimento. A caixa, agora adormecida em seus braços, sussurrou um mistério que nem mesmo Ana ousaria desvendar. Ela se preparou para a tempestade que estava por vir, a pergunta queimando em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Ana estava paralisada no meio daquele espaço sombrio, a caixa ainda pulsando em suas mãos com uma energia desconhecida. As memórias da sua mãe e os ecos da escolha que tomou ecoavam em sua mente, desafiando o que restava de sua sanidade. A figura encapuzada, sempre presente, observava com um sorriso implacável. Mas agora havia um brilho inusitado em seus olhos obscuros. Você sabe que cada desejo tem suas consequências, não é? A voz da figura soou como um sussurro cortante. O medo rapidamente a envolvia, e Ana sentiu seu corpo balançar entre a vontade de correr e a necessidade de encarar aquele destino que a cercava. Eu não posso mais viver assim, exclamou a voz tremendo. Quero desfazer o que fiz. Quero que minha mãe fique livre. Você acredita que pode mudar tudo apenas desejando? A figura riu. A sonoridade de sua risada era um misto de desprezo e diversão. A liberdade exigirá mais de você do que imagina. Ana lutou contra a crescente sensação de desespero. Ao redor, as sombras começaram a se agitar, como se soubessem que um confronto estava prestes a acontecer. O ar espesso e elétrico fazia seu coração disparar. Que preço será que ela pagaria? Tomada pela determinação e pelo amor que sentia, desenvolveu uma coragem feroz. Seus pensamentos foram resgatados pelas memórias calorosas, risos compartilhados, momentos simples. Mãe, eu me arrependo, gritou com toda a força. E se isso significar perder você para sempre, prefiro agora a liberdade. O brilho da caixa, que antes parecia um portal para a dor, agora pulsava como um farol de esperança. Um eco de luz e sombra se entrelaçou, evidenciando que talvez por um último instante a possibilidade de reparação existisse. Uma trégua aparente pairou sobre o lugar, enquanto Ana se permitia sentir a conexão intensa com sua mãe, mesmo na escuridão. O abismo dentro dela parecia se abrir e as correntes invisíveis começam a se romper. Eu me sacrifico, ela declarou finalmente. Pelo bem dela, eu abrirei mão de mim para que ela possa ser livre. A figura encapuzada pareceu titubear, mas logo se recompôs, rindo de forma sutil.
Você realmente está disposta a jogar tudo fora por esse amor? Ama o que se sacrifica, respondeu Ana. Um silêncio denso tomou conta do espaço. A figura observou, agora mais atenta, como se a mudança repentina na determinação da jovem afetasse até mesmo as sombras longínquas. Então, como se tivesse sido acordado de um transe, apontou para a caixa em suas mãos. Então abra. Ana hesitou, mas já não havia como recuar. Com um movimento resoluto, a caixa se abriu e uma onda de luz escaldante iluminou tudo ao redor, banhando as sombras em um clarão ofuscante. As vozes ao seu redor, berros e sussurros, tornaram-se ensurdecedores, sobrepondo memórias e dores. A imagem de sua mãe começou a emergir daquela luz intensa, mas algo havia mudado. A expressão no rosto da mulher era de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ana, não faça isso. A voz dela ecoou contra a cacofonia no ambiente. Você não precisa sacrificar sua vida por mim. O amor não deve vir com dor. Ana sentiu que as imagens dançavam ao seu redor, refletindo suas esperanças, medos e tudo que não dizia em palavras. Por favor, outra vez, me perdoe. Eu não queria que as sombras tomassem conta de nós. Eu só queria ser livre. Nesse exato momento, a figura encapuzada interrompeu. Sua voz ecoante se ressentia. O que serão de suas escolhas agora? Você quer viver, mas as sombras alimentam-se do que você se lembra. As correntes que prendiam Ana começaram a doer, mas ela concentrou todas suas energias na imagem resplandecente de sua mãe. Ela sabia que era a hora do redefinir a relação, do curar a dor. Com um grito feroz, Ana clamou: que a luz da verdade me envolva, que a dor se transforme em renascimento. Uma explosão de luz e uma onda quente de amor irrompeu. A caixa se desintegrou em partículas brilhantes, como se o universo inteiro tivesse finalmente libertado seu peso. No centro dessa claridade, a imagem da mãe se fortaleceu, e o olhar de cada uma, embora distantes, compartilhava um profundo entendimento. As sombras, antes opressoras, começaram a implodir ao redor delas, como se tivessem sido derrotadas pela força do amor autêntico. Ana sentiu uma leveza invadir seu ser. Não estava mais presa na culpa ou no arrependimento, pois ao renascer para a verdade, se permitia finalmente amar e ser amada, livre para seguir em frente. Uma nova luz apareceu, envolta em promessas de esperança. O afeto que Ana sempre desejou sentia perto, não mais como um peso, mas sim como a força que unia mãe e filha em um novo espaço de liberdade. E à medida que a luz se dissipava, ela pôde finalmente ver sua mãe. Seus olhos brilharam com bondade e amor, e as palavras não eram mais necessárias. O abraço que se seguiu alinhou suas almas de uma forma renovadora. Com o pulsar do amor resgatado, Ana sentiu a brisa suave de um novo começo. Ela não estava mais sozinha, e agora sabia que sua verdadeira força residia na capacidade de perdoar. E assim, as sombras se dissiparam, enquanto Ana e sua mãe seguiam juntas, finalmente livres das correntes do passado. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que possamos trazer mais histórias exclusivas de terror. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão arrepiante. Você precisa fazer parte dessa jornada.